Aspecto número 1 de um bom método de estudos. Aspecto número 1 para você levar em conta na hora de escolher um bom método. É ele ter sido validado. Você tem que usar um método validado para estudar. Não adianta você usar um método que um concurseiro te indicou. Não adianta você usar um método que o teu amigo concurso friend usa. Não adianta você usar um método que você criou da sua cabeça. O método que você criou da sua cabeça nunca foi usado por ninguém para passar. Você está criando da sua cabeça e você ainda não foi aprovado. Então, você precisa usar um método validado. Um método que já tenha sido usado por alguém que tenha sido aprovado no concurso de alto nível que você quer ser aprovado. Certo? Então, você precisa usar um método validado. E o que eu mais vejo por aí é gente usando ciclo de concurseiro que vende pela internet, usando trilha que nunca foi validada, que não é feita por nenhum aprovado, eles colocam meia dúzia de estagiário lá para fazer e aí o estagiário faz. O método que não é validado é um método fraco, porque você não tem referência. É como uma receita de bolo que você nunca viu o bolo pronto. Como é que você vai usar uma receita de bolo que você nunca viu o bolo pronto? Não tem como, certo? Então você tem que usar um método que tenha sido validado. Um método que já tenha sido utilizado por algum aprovado num concurso do mesmo nível que você quer ser. Ah, professor, tem que ser exatamente do mesmo concurso? Lógico que não, né? Lógico que não. Eu fui aprovada na Receita Federal e eu já aprovei vários alunos para vários concursos. Então não precisa ser exatamente no mesmo concurso, pode ser do mesmo nível, beleza? Aspecto número 2 de um bom método de estudos é ele ter sentido racional e ele ser autogerenciável a qualquer tempo. Então, se o Alisson soubesse disso quando ele escolheu aquele método que usava revisões de 24 horas, 7 dias, 15 dias, 30 dias, ele não teria escolhido aquele método. Porque aquele método não é autogerenciável. O que é um método autogerenciável? É um método que permite uma certa flexibilização. É um método que permite uma flexibilização de acordo com o desempenho. É um método que permite uma flexibilização de acordo com aquilo que interessa realmente. O que interessa realmente? Ora, a tua nota numa prova. Certo? Então, isso é um método autogerenciável. É um método que não dependa de uma planilha. Não dependa de uma planilha maluca. Ele fala ali, né? No texto dele. Eu tinha uma planilha que controlava as horas líquidas e revisões pelo método 1, 7, 15, 30, 60. As revisões começavam a embolar, não tinha como dar conta. Ou seja, não era um método autogerenciável. Era um método em que ele era um robô da planilha. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo no estudo dele. Ele não estava entendendo nada, certo? Ele estava simplesmente seguindo a planilha, só que aquela planilha era meio coisa de maluco. Começou a embolar tudo, então não era um método autogerenciável, não era racional. Ele não conseguia ver a racionalidade do método. Então esse método não era um bom método. Se ele tivesse percebido antes, né? Podia estar aprovado na Receita agora. Se ele tivesse percebido isso antes, ele não teria perdido 3 anos da vida dele. Vamos para o terceiro aspecto, tá? Ter uma boa medição de desempenho. Qual é outro ponto que o Alisson fala ali? Ele fala ali, ó. Por conta dos erros acima, eu montava planos de recuperação malucos, que só me faziam jogar a toalha. Durante 3 anos, joguei a toalha e fui pegar umas 6 vezes por conta dos erros acima. Resultado, 58% na receita e uma discursiva zerada. Ou seja, ele nem sabia
qual era o desempenho dele. Ele nem sabia qual era o desempenho dele. Quanto que ele tiraria na prova do concurso se o concurso fosse naquele período durante o estudo dele? Ele nem sabia. Porque o método de desempenho, de medição de desempenho que ele usava, era a tal planilha em que ele controlava horas líquidas e revisões. Então ele não controlava, ele não se preocupava em medir o desempenho dele. Ele se preocupava em controlar horas líquidas. Vamos lá, a banca, ela cobra de você as suas horas líquidas? A banca, ela cobra de você quantas questões você fez no site de questões? A banca, ela cobra de você quantas questões você fez no PDF? A banca, ela cobra isso de você? Não, ela não cobra isso de você. Ela não tá nem aí para isso. O que ela cobra de você? Que você acerte questões na prova. Então, qual tem que ser o teu método de desempenho? O teu método para medição de desempenho? Provas. A banca não te cobra hora líquida. A banca não pergunta quantas questões você acertou no site de questões. Ela não te pergunta quantas questões você acertou no PDF. Ela não te pergunta quantas páginas você leu por hora. Ela não te pergunta nada disso. A banca simplesmente te aplica uma prova e verifica quantas questões você acertou e quantas você errou. Multiplica isso pelo peso de cada matéria e aí te dá um percentual de acertos na prova que você faz durante um tempo. E aí, às vezes, você sabe a matéria toda, mas não consegue resolver a questão naquele tempo. Porque é pouco tempo. E você tá lá preocupado em fazer 1000 questões nos sites de questões. Não! Por favor, não faça isso. Não cometa o mesmo erro do Alisson. Me dá uma dor no coração quando eu vejo esse tipo de comentário do Alisson. Então, como é que você foge disso? Escolhendo um método correto. Já te passei 3 dicas. 3 excelentes ferramentas para você fazer isso. Primeiro, usar um método validado. Segundo, usar um método autogerenciável, racional, que você consiga entender e aplicar. Terceiro, usar uma boa medição de desempenho. Qual que é a boa medição de desempenho? A medição de desempenho que mede o teu desempenho da mesma forma que a banca do concurso vai medir. Essa é a boa medição de desempenho. Se eu quero medir quanto de dinheiro tem na minha conta bancária, adianta eu olhar para minha carteira e ver qual é o salário que eu tenho, qual é o dinheiro que eu tenho na carteira? Não. A carteira pode estar cheia, mas a minha conta bancária pode estar vazia. Só que é isso que vocês fazem. Vocês querem saber quanto dinheiro vocês têm na conta bancária e olham para a carteira cheia. Tá errado. A carteira pode estar cheia, mas a conta bancária é vazia. Entendeu? Então não faz sentido. Não faz menor sentido. Vamos para o quarto passo. Quarto aspecto fundamental de um método de estudo. O quarto aspecto fundamental é outras pessoas seguirem e vocês evoluírem juntas. Então, o Alisson, por exemplo, ele falou ali das trilhas, né? Que ele seguia a trilha e tal. O lance das trilhas é ruim, porque você fica sozinho seguindo a trilha. Aí é ruim. Você fica lá sozinho seguindo a trilha, não sabe quem tá evoluindo, não sabe quem não tá. Tem que ter uma comunidade. Você tem que estar numa comunidade. Por que uma comunidade é legal? Porque a comunidade te conecta. Ela te faz trocar esse tipo de coisa que a gente estava trocando hoje, lá na comunidade do APA. O APA também tem uma comunidade. A comunidade do APA tem mais de 1.500 alunos. E ela é moderada, dividida por tópicos. E a galera lá se ajuda. É super legal. Super, super legal. Então a comunidade é um lugar para você encontrar pessoas que estão seguindo o mesmo método que você. E aí, se você segue um método sozinho,
é difícil, né, se manter longo prazo. Aí acontece procrastinação, acontece o começa e para, você fica desanimado. Por isso que é tão importante seguir um método que outras pessoas também estejam seguindo. Se você segue um método que outras pessoas também estão seguindo, essas outras pessoas vão te levantando, vão te erguendo, certo? E é o que eu sempre falo, carvão que queima sozinho, apaga. Então você não pode ser um carvão que queima sozinho, você tem que queimar junto. Você tem que estar junto, você tem que ficar junto, entendeu? Você tem que ser um carvão que esteja com outros carvões, certo? Porque carvão que queima sozinho apaga. Se você é um carvão que está junto com outros, você perdura. Você fica firme no longo prazo.